Bom dia, turma. Olá. Nós hoje vamos falar sobre adolescência, certo? Puberdade e o sistema endócrino, tá? Antes da gente começar a falar, a gente precisa conhecer as principais glândulas que são responsáveis, tá? O que são os hormônios, conhecer de verdade essa parte que mexe tanto com o nosso organismo, certo? Tem alguns conceitos preliminares que eu coloquei aí para vocês. Hormônios. Os hormônios são mensageiros químicos que atuam sobre órgãos-alvo, estimulando-os ou inibindo-os. Atuam em pequenas concentrações, são liberados na corrente sanguínea. Órgãos-alvo são células que apresentam receptores que se ligam especificamente às moléculas hormonais. A interação receptor-hormônio desencadeia na célula-alvo uma resposta intracelular. Então, vocês já sabem, né, que intracelular vai ser dentro da célula. Gente, os hormônios são substâncias produzidas, né, chamadas pelas glândulas, certo? No caso aí são as glândulas endócrinas. Essas glândulas produzem secreções que vão ser lançadas diretamente na corrente sanguínea. No nosso corpo, o conjunto dessas glândulas forma o que a gente chama do sistema endócrino. Então, nós temos aí, né, que são os órgãos que apresentam células produtoras desses hormônios. E vai apresentar uma rica rede vascular, ou seja, vasos, tá, gente? Ele é rico em vasos. Esse sistema endócrino é o conjunto de glândulas endócrinas. Então, vocês podem observar aí que nós temos o hipotálamo, tá? Que nós temos a hipófise, a tireoide, paratireoide, o timo, as glândulas adrenais, que é a glândula adrenal, pâncreas, testículo e ovário. Então, ele vai mexer com todo o nosso corpo. Então, vamos começar pelo hipotálamo. Desculpa, gente, pela hipófise, tá? Hipófise ou glândula pituitária é um segundo nome, certo? Vai ser o hormônio adrenocorticotrófico, que é o que a gente chama de ACTH, certo? Vai estimular a liberação de hormônio pelo córtex nas glândulas suprarrenais. Gente, ele vai liberar o hormônio de crescimento, tá? Que é o GH. Vai promover o desenvolvimento dos ossos e das cartilagens, acelerando o crescimento do organismo, certo? Outra glândula muito importante é a tireoide, tá? Nós temos aí o hormônio calcitonina, que vai diminuir os níveis desse cálcio no sangue. Vai possuir uma ação contrária à da paratormônio. A gente tem aí a tiroxina, tá? Que é o que a gente chama T3 e T4. Vai atuar no metabolismo e na respiração celular. E a triiodotironina, que vai atuar no metabolismo e na respiração celular. Temos aí a paratireoide, certo? Que a gente chama também de paratormônio. Vai aumentar o nível de cálcio no sangue. Vai possuir uma ação contrária à calcitonina, né? Se vocês observarem. Temos aí também as suprarrenais, que vai atingir principalmente a parte adrenal, tá? A gente tem o hormônio aldosterona, que vai promover a reabsorção do sódio, garantindo assim o equilíbrio, tá? O cortisol, que é muito importante,
tá? Que vai provocar o aumento da concentração de glicose no nosso sangue e da mobilização dos aminoácidos no músculo esquelético para o fígado. Nós temos na parte da medula suprarrenal a adrenalina, né, que vai promover aquelas estimulações cardíacas e o aumento de líquido, de níveis de glicose no sangue. Às vezes a gente está bem adrenado, né? É exatamente aí na medula suprarrenal que está agindo a adrenalina. Aí vem o pâncreas, que é a parte também bem importante em relação à parte de diabetes, né? A gente tem a insulina, que vai aumentar a captação de glicose pelas células, né? E formando assim a síntese de glicogênio e vai estimular a síntese de proteínas. Glucagon vai promover a gliconeogênese, que é a síntese de glicose no fígado. Temos os testículos, né, que o hormônio vai ser a testosterona. Era esse nome que eu estava dizendo da parte da tireoide. Quase que não saiu. A testosterona, gente, vai promover o desenvolvimento de características sexuais masculinas e vai estimular a parte da espermatogênese, certo? Nós temos os ovários também, aí, que é o número 7, onde vai atuar o estrógeno, que vai promover o desenvolvimento das características sexuais femininas e o aumento do endométrio, onde vai começar a questão da menstruação. E temos a progesterona, que vai promover o desenvolvimento de características sexuais e vai garantir a manutenção, tá, do endométrio. Então, nós falamos sobre todos esses hormônios, certo? E vamos dar mais uma caprichada aqui na questão do hipotálamo e da hipófise. Olha só, gente, nós temos as glândulas endócrinas e as exócrinas. Aqui a gente está falando sobre a endócrina. Na endócrina, essa glândula vai lançar os seus produtos na corrente sanguínea, certo? Ou seja, são glândulas de secreção interna. Então, endo quer dizer dentro, tá? Interno. A gente já falou sobre o hipotálamo, vamos falar agora sobre a hipófise. Eu deixei por último porque vai agrupar mais a parte geral. Então, olha, a hipófise, gente, ela é considerada a glândula mestre do corpo, tá? É uma pequena glândula, aproximadamente do tamanho de uma ervilha, do tamanho de um carocinho de feijão, localizada na parte do encéfalo. Essa hipófise, gente, ela vai ser dividida em duas partes: anterior, ou adenohipófise, ou posterior, ou neurohipófise, certo? A gente pode observar que ela tem várias ações. Vai estimular e liberar os hormônios das glândulas suprarrenais, principalmente o cortisol, e também vai liberar os hormônios da parte de glicocorticoides. Vai estimular a síntese e a secreção de hormônios da tireoide. Vai estimular o desenvolvimento dos folículos dos ovários e induzir a secreção do estrógeno. Em conjunto com o hormônio do folículo que vai estimular e vai promover o crescimento e a função das gônadas, né, no caso os ovários e os testículos. Vai atuar na produção de leite pelas glândulas mamárias e nos homens a função não é conhecida, ou seja, não tem como estimular a parte de leite, né, gente, nas mamas masculinas. Vai estimular a reabsorção de água nos rins, reduzindo o volume de uma urina e a perda excessiva de água. E vai atuar no estímulo da musculatura do útero. Ou seja, como ela é considerada uma glândula mestre, gente, ela vai comandar todo o nosso corpo, tá ok? Então, olha só. Centro de produtor de hormônios, o neurohormônio,
com elevado grau de integração entre o hipotálamo e a hipófise, regulado por nervos provenientes do corpo e do sistema nervoso. Então, essa é uma importantíssima informação relacionada à produção dos hormônios, tá, galera? Então, nós temos aí os constituintes, que é o hipotálamo, região encefálica, que integra o sistema nervoso ao endócrino por meio da secreção de neurohormônios que atuam sobre a hipófise ou são nela armazenados a ocitocina e o hormônio antidiurético, tá? Nós temos aqui, ó, o hipotálamo, certo? Que vai aparecer bem nessa região, tá? Hipófise, glândula mestra, cujos hormônios regulam o funcionamento de outras glândulas, divididas, né, como eu já falei para vocês, em adenohipófise, que é a origem epitelial, tá? Pele, e neurohipófise, que é o prolongamento do hipotálamo, o prolongamento dessa região, tá, ok? Hormônios da neurohipófise. Ocitocina vai estimular a concentração da musculatura uterina, a parte mais em relação ao parto, tá? E do músculo liso nas glândulas mamárias, ou seja, vai estimular a nossa mama para a liberação do leite, fabricação do leite. ADH ou vasopressina age sobre os túbulos distais e ductos coletores, aumentando a reabsorção da água. O termo vasopressina, gente, deve-se à ação da vasoconstritora do hormônio. A gente tem aí a ADH, né? Vai elevar para o volume urinário e vai dar bastante sede. Quando começa a agir essa questão de aumentar, que a gente começa a absorver muita água, a gente fica com muita vontade de urinar. Então, vocês podem observar que aqui a gente tem uma glândula, certo? Aqui tem a glândula suprarrenal, a ADN agindo aqui sobre a parte dos rins e liberando, então, a diurese, liberando a urina. Isso aqui, principalmente na parte dos diabéticos insípidos, eles não têm esse controle de dar uma freada, a gente tem a musculatura que ela é uma musculatura, como é que eu posso dizer, involuntária, tá? A gente não consegue prender a urina por muito tempo e acaba acontecendo a parte da diurese. Nós temos aqui, ó, as tubas uterinas, os ovários e o útero, onde cada região vai ser lançada a parte da ocitocina. Essa ocitocina ela vai estimular essa parte aqui, ó, dessa musculatura e da parte mamária, tá ok? Nós temos aí, ó, a tireoide, né, um problema bem conhecido, onde ele cria um bolo aqui, um bolso que a gente chama um bócio, desculpa, gente, um bócio. Então, olha só, os hormônios tireoidanos atuam na homeostase, ou seja, vai regular a pressão, vai regular o ritmo cardíaco, o tônus muscular e as funções sexuais. Então, em síntese, ela vai aumentar a atividade metabólica do nosso corpo. Mas quem tem uma disfunção na parte da tireoide, das características é retardo do crescimento ósseo, tá? A deficiência mental, um bócio que fica aqui no pescoço, eita, aqui ficou separado, tá, galera? Não é separado não, certo? É exoftálmico, é junto aqui, que fica bem na parte do pescoço, onde é localizada a nossa glândula da tireoide. Olha os hormônios que eu falei lá anteriormente, a tiroxina, que é o T4, e a tiodotironina, que é o T3. Então, é o T3 e o T4 que são os hormônios da nossa tireoide, tá? Então, o excesso desses dois hormônios vai aumentar a temperatura corporal, vai aumentar a sudorese, vai acontecer perda de peso, vai aumentar a pressão atmosférica em relação ao meio. Não, gente, volta. Isso aí já é outra coisa, tá? Então, a perda de peso. Casos graves, que a gente já falou, vai ser esse bócio
e também essas características aqui. Hipertireoidismo, olha aqui, como eu falei para vocês, ó, certo? T3 e T4, quando está na disfunção, quando há uma queda dessa atividade metabólica, a redução da temperatura, certo? Corporal, a pele fica ressecada, apatia, aumento de peso, certo? Aí tem que ter a ingestão de iodo, é o que a gente chama a parte iodada. Tem esse mecanismo compensatório, que é em relação também à glândula, que vai pegar aqui essa parte hormonal. E tem esse bócio carencial, que é a carência desse iodo aqui, desses dois hormônios. Então fica desse jeito, começa bem pequenininha e vai aumentando, tá, galera? Então tem que fazer cirurgia, processo de tratamento com medicação. Ó, a gente tem a tireoide, aqui também saiu sem a outra letrinha. A gente tem a tireoide e a paratireoide, certo? Ó, a tireoide que fica aqui no pescoço, a nossa glândula. Aí vem aqui, a tireoide vai produzir mais calcitonina, que é em relação ao cálcio do nosso corpo, tá? O aumento da deposição de cálcio vai diminuir a absorção em relação ao nível do sangue, né? Diminui a absorção de cálcio, tudo isso por causa dessa glândula. Aí a gente tem o rim, intestino e o osso. Esses três órgãos são os principais que vão ser afetados. Então vai acontecer o aumenta o nível de cálcio no sangue, e aqui nessa parte vai diminuir esse nível de cálcio no sangue em relação às paratireoides, certo? Então tem o diabetes mellitus, né, que é a patologia que o indivíduo apresenta elevada taxa de glicose no sangue. Então subdivide-se em dois. Tipo 1, que é a redução de células beta, né, pelo pâncreas, aquela célula que faz o controle. E o tipo 2, que é a redução dos receptores de insulina no sangue, que é onde o indivíduo ele começa a precisar de insulina. E onde esses hormônios vão agir, galera? Na formação da genitália, tá? Ou seja, dos nossos órgãos genitais, no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, na formação dos gametas, no impulso sexual e nas modificações dos organismos maternos, ou seja, na gestação e na amamentação. Temos aí a formação a gente chama de gonadotrofinas, tá? Que é o FSH e LH. Vão ser produzidas pela hipófise, são controladas pelo hipotálamo, vão promover o desenvolvimento e funcionamento das gônadas, desenvolvimento do folículo ovariano, que é onde vai ocorrer a nossa menstruação das mulheres. O rompimento do folículo e liberação do óvulo, no caso vai ser a ovulação para esperar a fecundação, e vai estimular o corpo lúteo a produzir progesterona, tá? Esse corpo lúteo, ele vai ser degenerado ao não ser fecundado. Então, nós temos aí, ó, na histologia ovariana, os folículos, tá? Ó, certo? Aqui a gente tem a maturação desse folículo, aquele tá bem pequenininho, aquele já tá maduro, tá? Quando ele passa para uma fase madura, esse folículo, ele vai ser, ó, aberto e vai liberar o ovário, tá? Ou a ovulação. Esse corpo lúteo, gente, aqui é o que a gente chama de óvulo quando ele não é fecundado, certo? Então, houve a ovulação, o corpo lúteo vai se fechar e se preparar para a menstruação, o óvulo não vai ser fecundado e vai ser degenerado, ou seja, vai se desmanchar, ocasionando, então, a menstruação, tá? Então, nós temos os hormônios, que vai fazer parte dessa formação do corpo. Tudo vai originar em uma história bem complexa. Então, a gente muda a temperatura do nosso corpo, o hormônio dos folículos estimulantes, eles vão ser liberados para que a gente o nosso óvulo seja fecundado. A fase folicular,
que é aqui da menstruação, ó, da parte do endométrio, ó, tá? Que é a musculaturazinha, né, o tecidozinho, ó. Essa aqui é a parte da menstruação, quando ocorre a ovulação e esse óvulo não é fecundado, que a gente tem a fase lútea, ó, vai ocorrer o nosso ciclo menstrual, tá bom? Esses hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona, vão estar presentes na nossa vida, certo? O estrógeno vai produzir pelo folículo ovariano, vai determinar os caracteres sexuais secundários da mulher, amadurecimento dos órgãos genitais. Isso aqui, o hormônio responsável vai ser o estrógeno. Progesterona, produzido principalmente pelo corpo lúteo. Junto com o estrógeno, prepara o útero para receber o embrião. Temos aí um ciclo menstrual, né, onde a preparação cíclica da mulher para a reprodução chama-se de ciclo menstrual e consiste no seguinte: produção de um óvulo e o desenvolvimento do endométrio. E o que é a menstruação? É a descamação desse endométrio, como a gente já havia falado no slide anterior. Em média, a cada 28 dias. Não é que toda mulher tem que ter esse ciclo. Esse ciclo vai variar muito dependendo de organismo para organismo. Dura em média de 3 a 7 dias. Também isso é muito variável, tá, gente? E ocorre quando as taxas de hormônios estão baixas. O período entre a menstruação e o início de outra é chamada de ciclo menstrual. É a famosa tabelinha, certo? A gente tem aqui, ó, do 1 até o 26, né? Porque é mais ou menos um ciclo a cada 28 dias. A gente tem uma parte aqui que não está fértil, certo? Não está fértil, a parte da menstruação. Aí vem mais para cá, a gente conta. Aqui, ó, começa a acabar a menstruação. A gente vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está no seu período fértil. E essa parte aqui continua não fértil. Então, entre um intervalo e outro, a mulher, ela está no seu período fértil, pode engravidar. Então, a gente tem aí a sequência de alguns eventos que acontecem durante esse ciclo. O FSH vai induzir o desenvolvimento dos folículos e o espessamento endometrial, como a gente já havia falado. Tá? A gente tem aqui, ó, toda a parte que ocorre o ciclo de ovulação. A gente tem aqui, ó, a menstruação sendo ocorrida, porque ela fica aqui, na parte do endométrio, tá? Quando não é fecundado o óvulo, ó, toda essa parte aqui, ela começa a se desmanchar, originando a parte da menstruação, tá? Então, durante a menstruação, começa a ser produzida o FSH pela hipófise. Os folículos estão, então, eles começam a aumentar a produção do estrógeno. Quando a quantidade de estrógeno eleva-se muito, há uma produção acentuada de LH e FSH que vai induzir a ovulação. Então, gente, os principais hormônios na questão dos folículos vai ser a produção de estrógeno, tá? Então, a gente tem aí o estrógeno e a progesterona, que vai agir em relação ao ciclo ovárico ou ovariano, vai fazer a parte da ovulação, originando, então, o ciclo menstrual, essa fase aqui, ó, desse aqui até desse segundo gráfico, segundo desenho, até essa outra aqui, imagem, a fase proliferativa, a fase folicular, ó, que vocês podem observar, que ele fica, o canal, ó, fica bem fechadinho, tá? Bem pequenininho, e aqui, ó, apresentando essas colorações, que vai ser a parte do LH, tá? E aí, aparecendo esses eventos no nosso corpo, durante o ciclo menstrual. A gente tem a menopausa, certo? Que vai ocorrer em torno dos 50 anos, certo? Isso também é muito variado, muito. Há um declínio acentuado desses hormônios. O ciclo menstrual vai se tornar irregular,
irregular, certo? Até ir acabando. E vai acontecer uma marca de encerramento da reprodutiva, né? Porque a mulher, ela só pode engravidar enquanto ela menstrua. Quando ela para de menstruar, ela não pode mais engravidar. Mas antes disso, precisa-se ter a primeira menstruação. Eu vou voltar aqui esse slide para a gente dar uma olhada aqui. Tem um evento que se chama menarca, tá? Menarca é o nome que a gente dá à primeira menstruação da mulher e uma das últimas, que é uma das últimas fases da puberdade. Então a gente tem a puberdade, a adolescência, onde vai começar a entrar, ser produzido esses hormônios, e aí a gente vai entrar na vida sexual. O primeiro ciclo tende a acontecer entre os 10 aos 15 anos, tá? Isso também é muito variado, mas em tese a gente diz que acontece entre 10 e 15 anos. Como eu já havia dito, a gente pode variar conforme o estilo de vida, histórico da menstruação das mulheres da família, hábitos alimentares, alterações hormonais, entre outros fatores. A primeira menstruação também se relaciona com outros aspectos do desenvolvimento das meninas, como a idade óssea, ou seja, o nível da maturação dos ossos, e no caso aí vai vir também a velocidade do crescimento e do ganho de peso. Galera, a menarca costuma ser associada à feminilidade e à fertilidade. Por isso, o início da menstruação em algumas culturas é cercado por tabus e significados que impactam na vida das mulheres. Isso porque, a partir dessa primeira menstruação, outros processos fisiológicos começam a acontecer e levam o início da maturação sexual da mulher, entre outros eventos que ocorrem durante esse ciclo. Entre eles estão o aparecimento das mamas, que a gente chama telarca, certo? Isso não tem no livro, mas a parte de menarca tem. A telarca, gente, é quando a gente começa a aparecer o surgimento das mamas, tá? Então a glândula mamária começa a estimular e você vai ficando com as mamas maiores. O surgimento de pelos, que a gente chama pubarca, que é o desenvolvimento do aparelho genital. E por fim, começa a questão da ovulação, que vai definir a capacidade reprodutiva. Existem alguns ciclos irregulares, tá? Todo ciclo não é regular. Eu não sou igual a B, B não é igual a C, tá? Então, o ciclo menstrual normal tem em média uma duração de 30 dias, 28 a 30 dias. E aqui no caso, vai ser o período em que vai ocorrer o sangramento durante 3 a 8 dias, certo? Que é o mais correto. Como eu falei aqui, de 3 a 7, nós vamos botar 3 a 8. Então, a partir dessa menarca, os ciclos tendem a ser irregulares e, com o passar do tempo, são ajustados naturalmente, gente. Então, não tenham medo, que não é um problema. Eu tô doente, eu menstruei hoje, esse o mês passado eu não menstruei, e fica essa questão irregular. É normal no início, tá? Mais pra frente, o teu corpo vai começar a ser ajustado nessa questão. Então, é bastante comum que as primeiras menstruações, elas sejam assim, tendem a ter esses espaços, tá? Existem também alguns sintomas, né, alguns sinais do corpo feminino que ele vai aproximar, dizer, eita, tô sentindo uma coisa estranha aqui, além da idade, além do aumento de peso, o rápido crescimento, o aumento dos seios, dos quadris e algumas cólicas, a gente começa a sentir cólica, tá? Então, são sintomas que podem acontecer, que vai anteceder a primeira menstruação ou menarca. Em alguns casos, as alterações de humor devido aos efeitos hormonais, as famosas TPMs, certo? Que é tensão pré-menstrual. Logo no início a gente não vai nem saber como é, mas a gente vai ter como é que eu posso dizer? O aparecimento desses eventos. Eu gosto muito de orientar minhas alunas nesse caso, quando elas não aconteceu ainda a menarca, e quando acontece,
começa a acontecer uma nova fase da vida das meninas, né? E é importante que antes mesmo desse momento elas sejam orientadas, ou por um profissional, ou pela mãe, certo? Podem conversar comigo, tá, meninas? Como o primeiro ciclo é imprevisível, a gente não sabe, é essencial que os pais ou responsáveis conversem com essas garotas, com vocês, e expliquem os cuidados, gente, com a higiene nesse período, né? Que tem que ter uma higiene, é uma coisa que vai sair do nosso corpo. Você não fique com aquela coisa parada ali muito tempo, tá? Pode proliferar alguns micro-organismos. E também, que é importantíssimo orientar sobre essa mudança que vai influenciar o seu corpo e o seu desenvolvimento. Então, a partir daí, existem muitas coisas que se devem ser esclarecidas. Nesse momento, é imprescindível, é fundamental realizar uma consulta com um ginecologista, né? Certo? Porque ela vai poder esclarecer algumas dúvidas sobre esse ciclo e as mudanças, tanto emocionais e físicas, que as garotas vão passar a ter, tá? E é também a partir daí que ela vai falar que você vai começar a entrar no novo ciclo da sua vida e vai chegar a parte que você vai ter, no caso, né, a primeira relação, né? Então aí já vai surgindo outros eventos que precisam ser bem esclarecidos, tá, galera? Então, a gente falou aí da menarca, falou da menopausa. Então, já que os meninos, para eles não ficar com ciúme, a gente vai dar uma palhinha aqui, certo? Masculino, anatomia masculina, né? A gente tem os testículos, como eu já havia falado na aula anterior, certo? O epidídimo, canal diferente, o ducto ejaculatório, a uretra, a vesícula, a próstata e a glândula pubouretral. Tá? E o pênis, como a gente já falou sobre essa parte anatômica dos meninos, tá? A gente vê aqui, ó, toda a parte estrutural, certo? Já coloquei aqui para ajudar também vocês. As meninas também, certo? Eu coloquei aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, controle hormonal masculino. Olha, gente, também vai ser pela hipófise. A gente tem o hormônio masculino testosterona, que vai dar também as características sexuais secundárias. O hormônio folículo, que é o estimulante, também vai vir para os testículos, originando e fortalecendo a parte do espermatozoide, certo? Ó, a gente tem aí o início do desenvolvimento embrionário, né, que é a formação do espermatogênese, que é bem mais lento, falta um pedacinho ali, acho que da imagem, da puberdade até a velhice. Então, são 16 dias de espermatogônias até a formação do espermatozoide, tá, meninos? Olha, aqui é a formação do seu espermatozoide, chamado de espermatogênese, que vai ser essa divisão celular da forma germinativa. Olha só, célula germinativa 2N. Aí a gente tem a fase da mitose, onde vai aparecer as espermatogônias, que são mais duas células iguais à primeira. Essa, numa outra fase, a gente vai aparecer, elas vão originar mais 4 células iguais à primeira, ou seja, a primeira célula 2N vai originar mais 2 células 2Ns e, consequentemente, 4 células 2Ns também, certo? Aqui, no caso, vai ser um crescimento sem divisão celular. Aí, a gente vem aqui, ó, espermatócito. Olha a diferença, tá? Espermatogônias, espermatócito. Já é outra divisão, meiose. Aqui a gente tem uma célula diploide, aqui na mitose. Na meiose a gente vai começar com uma célula diploide, porque são 2 Ns, vai originar 2 células haploides, porque é só N, e na meiose 2, as espermátides, ó, 4 células, cada célula aqui, N, haploide, originou mais 2 células haploides,
E, consequentemente, essas 4 células, cada uma vai originar um espermatozoide ou célula também haploide, que é a célula da diferenciação. Então, a gente tem o período germinativo, o período de crescimento, o período de maturação e o período de diferenciação, tá? E os homens, eles produzem a cada ejaculação 350 milhões de espermatozoides em uma só ejaculada. Muito bem. Aqui é a parte feminina, né, como eu já mostrei mais pra frente. Mais lá atrás, aqui é a parte do folículo, certo? Mostrando tudo bem direitinho. O ciclo menstrual, mais ou menos 28 dias. Então, olha, do 1º ao 5º, a menstruação. Diminuição de taxa desse hormônio, progesterona. Do 6º ao 9º, o FSH vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a produção e liberação do estrógeno. No 10º, a alta concentração do estrógeno, que vai inibir o FSH, tá? No caso aqui é a estimulação desses folículos. No 14º, a secreção do LH começa a romper o folículo ovariano e liberar o gameta feminino. 15º, o folículo ovariano chamado corpo lúteo ou amarelo, tá? Tem esses 2 nomes. Vai iniciar a produção da secreção de progesterona, a preparação para a gestação. Então, aí, o teu corpo, você fica com a temperatura maior, você fica mais com aquela vontade, assim, entendeu? E a alta concentração de progesterona, que vai inibir o LH para a pré-menstruação, ok? Mesma forma, a ovogênese, que é o desenvolvimento embrionário. Nós temos aí a célula germinativa, na parte da mitose, uma célula diploide vai originar 2 ovogônias, certo? E aí é a parte do óvulo, tá, gente? A parte da ovulação, já é a parte feminina. Então, uma célula germinativa diploide vai originar mais 2 células diploides, as ovogônias, e cada ovogônio dessa vai originar mais 4. No seu período de crescimento, um ovócito 2N, que já vem na parte da meiose, vai originar 2 ovócitos N, certo? O ovócito 2, um glóbulo polar, e cada um vai originar 4, certo? Nos glóbulos polares, também na parte de ovogênese, ok? Aí tem a parte da fecundação, na tuba uterina. Os espermatozoides têm que atravessar a corona, tá, radiata, que são as células ao redor do ovócito proveniente do ovário. A cabeça do espermatozoide, como eu já falei, né, gente, a parte da fecundação, ela adere a uma zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteína, glicoproteica, ao redor desse ovócito. Ele vai acontecer uma reação acrossômica, vai liberar aquela enzima que vai criar uma camada desse acróssomo do espermatozoide de digestão. A função dessa membrana plasmática do espermatozoide com a do ovócito é a penetração do núcleo desse espermatozoide, tá? Então, ele vai criar essa membrana e não vai permitir que outro espermatozoide possa fecundar, tá bom? Então, nós temos aí, ó, a parte corona radiata, que é essa parte aqui de fora, tá? Esse aqui é um ovócito. O núcleo haploide, que tá doido para começar aqui com a sua divisão celular. O citoplasma, a zona pelúcida. Então, o espermatozoide vem e fica tentando entrar nessa zona. Após a entrada, ele vai lançar a sua enzima para diminuir a entrada e diminuir as chances de entrada de outro espermatozoide, tá bom? Tá, ok? Então, eu fiz uma imagem aqui assim, para vocês, bem animada, de como ocorre a entrada. Então, aqui, ó, nós temos um óvulo, certo? Não existe um soldadinho não, tá, gente? É só tirando um. Aí aqui, ó, dizendo, queremos democracia, direitos iguais, queremos entrar, igualdade para todos. A gente já imaginou se
a quantidade de espermatozoide liberada entrasse dentro do óvulo, coitado da mulher, isso não existiria, tá? A baixa discriminação, só porque, e como é só porque só pode um, entendeu? São essas brincadeirinhas. Então, olha só, ele conseguiu entrar no óvulo, ele vai lançar a sua enzima e vai permitir que feche e não entre mais nenhum espermatozoide. E assim, a gente finaliza o nosso capítulo 7, tá, do livro, falando sobre adolescência, puberdade e sistema endócrino. Valeu, galera!